Boa tarde, eu sou Joyce, sou mestranda em História pela UCG e sou participante do grupo de pesquisa Pro Saúde Geo. Hoje eu vou trazer uma análise sobre a obra de organização de Pensamento. O título é Sensibilidades na História, Memórias Singulares e Identidades Sociais. Pode passar. Agora eu vou trazer um pouquinho sobre a autora, para a gente poder estar iniciando o que se trata a obra. Sandra Jatahy Pensavento é uma historiadora, nasceu em 1946, faleceu em 2009. Ela fez doutorado em História Econômica na USP e possui 3 pós-doutorados em Paris. É uma das mais importantes historiadoras do século XX, cuja obra versa sobre várias vertentes historiográficas, entre história econômica, marxista e história cultural. Pode passar? Um pouquinho sobre a obra. A obra foi publicada em 2005, organizado por ela e Frederic Langer. Contém 253 páginas e 13 capítulos de contribuições, falando de temas diversos que foram ocultados na historiografia. Ou seja, nessa obra ela tenta fazer um resgate da história de temas que não foram muito pouco trabalhados anteriormente. Esse resgate ele varia por vários países, entre eles Venezuela, Califórnia, Paraguai, Chile, Haiti, Panamá, entre outros, sobre a escrita da história. O foco do estudo se concentra no capítulo de sensibilidades na escrita e leitura da alma, de autoria dela. Ao refletir sobre a temática da sensibilidade, Pensavento foi pioneira nesse campo historiográfico, ou seja, ela foi uma das primeiras historiadoras a trazer à tona a temática da sensibilidade, ou seja, não só mais aquela escrita, abordando documentos. Pode passar. A obra em um todo aborda as sensibilidades de temáticas antes não abordadas. A preocupação com a acessibilidade da história cultural trouxe o domínio para o CRIO a emergência de subjetividade nas preocupações do historiador. E a partir da experiência histórica pessoal de que se resgata emoções, sentimentos, ideias, temores, desejos, e não implica abordar a perspectiva que traduz a sensível, a realidade seja historizada, e socializar para os homens uma determinada época. O homem aprende a sentir, a pensar, ou seja, a traduzir em mundo, em razões e sentimentos. Ou seja, ela traz vários temas buscando as nuances, buscando o sentimento, buscando os temores, os desejos. E pela compreensão da acessibilidade dela, é como uma forma de apreensão do mundo, para além do conhecimento científico, que muito por uma época, quando a gente chama do positivismo, o sentimento era impossível ser trabalhado. Era mais algo documental, uma cartografia mais rígida. Ou seja, quando ela traz a sensibilidade para o núcleo da perspeção e tradução da experiência humana, ela se encontra no amago da construção de um imaginário social. Ou seja, a partir da sensibilidade, ela construi o imaginário sobre perspectiva época e perspectiva história. Pode passar. O conhecimento do sensível opera como uma forma de reconhecimento, tradução da realidade que brota não da racional ou da construção mais elaborada, mas dos sentimentos que vêm do íntimo de cada indivíduo. As sensíveis competem a espécie de assalto ao mundo cognitivo, pois lida com as sensações, com o emocional, com a subjetividade, com os valores dos sentimentos, que obedecem a outras lógicas e princípios que não são apenas os racionais. As sensibilidades são uma forma de ser no mundo e de estar no mundo, indo da percepção do indivíduo à sensibilidade partilhada. Ou seja, quando ela traz uma história de uma cidade, ela vai além da história daquela cidade física, daquele documento, daquele patrimônio. Ela pensa também nas sensibilidades. Ou seja, o que aconteceu naquele prédio, o que aconteceu naquele determinado momento, qual foi o sentimento da população com aquilo. Isso traz uma nova perspectiva historiográfica e novos desafios também para o historiador, uma vez que a tentativa de neutralidade, que é impossível, de certa forma, torna-se um desafio
uma tentativa de apenas um afastamento. Ou seja, de o historiador tratar aquilo com tanto sentimento, buscar tanta sensibilidade que deixar à tona os seus sentimentos ser colocado naquele documento também, naquela historiografia. Pode passar. Pronto. Nesta medida, as sensibilidades não só comparecem no cerne do processo de representação do mundo, como corresponde para o historiador da cultura aquele objeto a ser capturado no passado, ou seja, a própria energia de vida, uma vez que o sentimento ele não era uma perspectiva historiográfica de ser pensada, traz à tona novas perspectivas, ou seja, ele passa a ser um objeto de estudo, um objeto a ser capturado em vários tipos de documentos. Nesta medida, a leitura das sensibilidades é uma espécie de leitura da alma, mas mesmo sendo um processo individual, brotado como uma experiência única, a sensibilidade não é a rigor intransferível. Ela pode ser compartilhada, uma vez que ela é sempre social e histórica. Ou seja, ela coloca que a acessibilidade ela é compartilhada, ela é social, ela é histórica. Ela pode ser pesquisada e ela tem caráter científico também. Pode passar. A história cultural tem se empenhado, entre outras coisas, a resgatar essas sensibilidades do passado. Nas práticas culturais do sensível, através das marcas que deixa nos materiais do arquivo, nas artes, na literatura, este seria, por se dizer, os indícios ou pegadas pelo nome se a leitura, desde que iluminados por uma pergunta ou questão. Ou seja, ela traz a importância da problematização. Quando a gente está buscando pesquisar algo, ou fazer um projeto de pesquisa, ou fazer um projeto para submeter um artigo, a gente tem que sempre uma pergunta-chave. E ela quer que essa pergunta-chave traga à tona também os sentimentos, que é deixa, pelas rastros, pelas pegadas, como ela coloca na história. As sensibilidades são sutis, difíceis de capturar, pois ela escreve e vem sendo sob o signo de alteridade, traduzindo emoções, sentimentos e valores que não são mais os nossos. Uma coisa que eu achei muito interessante que ela traz à tona é que no diário de um jornal, trazendo a, que vai relatar tipo uma captura de um presidiário. Ela disse que naquela linguagem era bem formal, mas ali daria para tirar, resgatar os sentimentos daquele documento para ser historizado. Qual foi o sentimento da população com aquele acontecimento? O que aconteceu na época? Se essa captura trouxe medo? Ou seja, é a busca pelas sensibilidades da história através de vários materiais, seja eles nos arquivos, na arte, na literatura. E são valores e sentimentos que não são só mais nossos, ou seja, que não são apenas do historiador. O historiador está problematizando, está trazendo a pergunta em questão, vai historizar, escrever, mas são sentimentos compartilhados. Pode passar. Pensar na sensibilidade não é apenas voltar para o estudo do indivíduo e da subjetividade, das trajetórias de vida. É também lidar com a vida privada e com todas as suas nuances e forma de exteriorizar ou esconder os sentimentos. Ou seja, os sentimentos também fazem parte do caráter de vida privada. Ou seja, ao buscar, tem suas dificuldades, tem suas trajetórias, são trajetórias de vida. Enfim, em estudar as sensibilidades é um desafio e ir além é ter possivelmente mais dúvidas do que certezas com relação ao passado. Talvez aí resida o charme que se encontra no presente em toda a aventura do conhecimento. Ela coloca que o interessante de pesquisar as sensibilidades é trazer à tona novos questionamentos e nesses novos questionamentos trazer uma aventura no conhecimento. Ou seja, é buscar no passado toda a subjetividade, toda a sensibilidade, não só no passado, também como no presente. Pode passar. Isso aqui é a referência do livro utilizado nessa releitura, nessa buscando um pouquinho do que traz esse livro. E é isto. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Uma colocação para fazer?
Uma questão, Joyce, sobre essa abordagem da história cultural, abordagem das sensibilidades. Como seria, de fato, os métodos para captar isso dentro de um acontecimento, dentro de alguma obra? Ela utiliza muito a questão de questionamentos. Por exemplo, ela traz exemplos na obra também. Eu depois vou colocar o PDF no grupo. Que, por exemplo, ela pega um documento. Naquele documento, ela está escrito bem formal. Só que aí ela procura supor algumas objeções, alguns sentimentos, e tenta buscar em outras referências também aqueles sentimentos da época. Porque toda época ele traz uma tona, um novo questionamento, uma nova historização. Aí ela traz as metodologias dela bem direitinho. Mas aí, por exemplo, quando eu falei do jornal, lá no jornal tem apenas informando. O presidiário estava solto, foi resgatado e tal. Aí ela vai questionar qual o sentimento da época do presidiário. Como se é pensado a prisão naquela época. Ela vai trazendo a historização, tanto do contexto do local, e como também a questão do sentimental. Ou seja, ela coloca muito que tudo tem seu cheiro, tem os seus sentidos e tem os seus sentimentos, que muitas vezes não era relatado, e hoje ele traz à tona esses sentimentos com as novas metodologias. Não sei se Ei, respondi professora, direitinho. eu já pensei em usar até ela, sabia? Na dissertação, na questão das Daria bem sensibilidades. certo. Daria bem Aham. certo. E a minha pergunta para a Joyce é: onde é que estaria a sensibilidade no seu projeto, na sua dissertação? O meu na acessibilidade é de pensar como uma pessoa com deficiências vão se sentir com as barreiras impostas, né? Que são inúmeras, né, no patrimônio. E qual o sentimento se ele pudesse, né? Porque no final eu não vou trazer uma proposta. Então, qual seria o sentimento antes e depois? Eu acredito que ela encaixa muito de trazer a sensibilidade da história, não aquela só apenas contar a história do patrimônio e a história da deficiência, né, em si, mas sim trazer os sentimentos também, né? As barreiras colocadas, os sentimentos de medo, de sentimento de prisão também, né? Aprisionamento. Eu pensei nos dois lados dessa sensibilidade, tanto a questão da sensibilidade artística, né, porque quando a gente está pensando num patrimônio, a gente também está pensando numa sensibilidade que houve de toda uma época, né, relacionada a aquele estilo arquitetônico que traz um determinado sentimento até hoje. Vê que a arquitetura do século XIX é uma arquitetura que as pessoas associam ao romantismo, associam a algo mais clássico, né? Então tem esse sentimento. Não significa nem que seja às vezes, mas a pessoa tem um sentimento. E quando a gente vai falar da questão da acessibilidade, é tanto a questão da indignação como a questão de se sentir incluído, né, quando existe essa adaptação, né, do local. Então, as sensibilidades, elas estariam aí de várias maneiras, né, na lei, né, quando as pessoas fizeram as leis, como é que isso pode ser aplicado, né, então, aquele juiz que mandou que se aplicasse, que teve a sensibilidade de não acabar com o patrimônio, mas ao mesmo tempo ajudar a existir essa acessibilidade. Então, são possibilidades, né, de você trabalhar essas questões. A exclusão também, né, do acesso à cultura, né? Uma vez que é um direito a todos, constitucional, mas é um direito a todos, mas não é acessível a todos. Até pelo horário de visita, muitas vezes, né? É o horário que as pessoas estão trabalhando. Então, ela não vai ter Exatamente. acesso. Já começa daí É. o problema. E aqui em Campina, tem determinados períodos do ano, né? Que você tem acesso à Pior cultura e ainda. outros não. O que atrapalha ainda mais, né? Que não dá o direito da pessoa ter aquele seu mês de férias, qualquer época do ano, poder visitar, se fosse o caso, né? De querer. E o horário é muito reduzido. Por exemplo, aquele Instituto de História Geográfica, que é ali perto da catedral. Só funciona de 8 às 11. E de 8 não tá aberto, né? Que só começa de 8 e meia para 9. O horário é muito reduzido. Era um emprego que eu queria. É emprego dos sonhos, né? De muita gente. É. Mas quando você vê, essas pessoas às vezes trabalham em outro lugar. Às vezes acontece isso.
Não sei se é o caso, né? Mas eu já vi Não muitos conversou casos. muito com o rapaz, não. Ele disse que tá satisfeito. Eu digo, eu também estaria. É, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma colocação? Eu vou desligar agora. Desligar não, né? Vou parar a gravação agora.